Mas eu achei o Abel mal educado, eu achei o Abel arrogante, eu achei o Abel muito marrento. Eu acho tudo isso tão nojento que eu prefiro não falar. E eu discordo muito de você, mas não quero nem falar mais. Isso me embrulha o estômago, sabe? Fala, jovens. Vocês estão bom? Eu tô opinativo hoje, rapaz. O que Abel tomou na coletiva que fez mal pra cognição dele? Perguntaram uma coisa e ele partiu pra cima da repórter. Veja. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto, dentro do clube, eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Eu fico com o título da coluna do Porcari, ele escreveu, publicou há pouco, né? Ele coloca mais ou menos o seguinte: e se todos os jornalistas se levantassem e fossem embora da coletiva, né? Não só dessa coletiva, mas das coletivas quando esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, nós estamos muito distantes disso acontecer. Acho que nunca vai acontecer. Seria a resposta adequada a esse tipo de declaração, né? Se ele queria falar alguma coisa, porque ele está incomodado com alguma coisa, acho que ele poderia, antes da coletiva, falar: eu quero falar uma coisa aqui. E fala. E não usar uma pergunta que não tem nada a ver para falar alguma coisa que ele quer falar, que ele está irritado. Então, acho que tem que ter essa proporção. A Aline fez a pergunta, responde a pergunta dela. Então, se ele quisesse, ele falou que já tinha na cabeça essa resposta, ele poderia até antes, eu quero falar, antes de começar a entrevista, eu quero falar uma coisa aqui. Isso aqui, tá ruim, não concordo, beleza. Mas na pergunta não tinha absolutamente nada. Mas eu achei o Abel mal educado, eu achei o Abel arrogante, eu achei o Abel muito marrento. Agora, eu só penso se nessa nota dele, eu não sei se a palavra machismo é a indicada. É minha opinião. Porque eu acho que o Abel, ele é arrogante e é marrento com todo mundo. O Abel cansa de fazer grosseria pra cima de jornalistas homens, pra cima de jornalista mulher. Eu só discordo, e aí é minha opinião, do machismo, porque eu acho o Abel arrogante nas suas declarações. Eu acho o Abel grosseiro. Eu acho que ele tenta constranger, sim. Cada um que faz uma pergunta que ele não gosta, ele tenta constranger. Ele tenta. O Abel é nítido isso. Ele faz constantemente tipos de ataques assim. Dessa vez ele foi muito infeliz, ainda pra mim mais infeliz, porque a pergunta foi a melhor da coletiva. Foi a melhor pergunta. Todo mundo queria saber e ela não fez nada. Porque geralmente o Abel dá fora nas pessoas quando eles atacam o Abel, quando eles tentam cutucar o Abel. Dessa vez ela não falou nada. A Aline não falou nada, ela só falou sobre a situação do Mike. Era o que todo mundo queria saber. O Mike estava chorando no banco, o Mike estava inconsolável, porque ele acha que ele vai ficar fora de novo. E é um jogador muito importante para esse Palmeiras. Agora, minha opinião, eu acho que o Abel faria a mesma grosseria, por isso que na nota dele, eu acho que quando ele diz, não percebi, nisso eu acredito. Mas eu acho ele marrento, nisso eu acho ele arrogante. Agora, machista, eu não acho que ele fez essa declaração só por ter sido contra uma mulher. Eu acho tudo isso tão nojento que eu prefiro não falar. E eu discordo muito de você, mas não quero nem falar mais. Isso me embrulha o estômago, sabe? Você acha que foi machismo? Você acha que foi por ser mulher? Não pergunta que eu não vou responder. Isso tudo me embrulha o estômago. Tudo isso me embrulha o estômago e eu sou solidário à Aline. Espero que ela seja firme na sua postura. Na próxima vez que for lá, faça a pergunta do mesmo jeito. E que os colegas tenham coragem, não só a entrevista do técnico do Palmeiras, de qualquer um, que diante de grosserias, como fazia o Muricy já no começo desse século, no São Paulo, cansou de dar patada em vários jornalistas, depois foi trabalhar na televisão, né? Lá no Sport TV. Mas cansou de dar patada em Jorge Jesus, né? Jesus também. Jorge Jesus dava patada. Jesus também. O Jesus até se esperava ele mais grosseiro do que foi, mas como venceu muitos jogos, então o clima é sempre muito ameno. Se tivesse perdido muitos jogos, não sei o que ia acontecer ali. Porque a fama dele em Portugal, eu digo, muitas vezes poderia acontecer. Mas enfim,
as pessoas pensassem um pouco nessa possibilidade, fazer como diz o Porcari. Cara, sai da coletiva, ninguém pergunta nada. Mas a classe também não é unida pra isso. Não é, vai ficar 2 ou 3 baba-ovo ali perguntando. Deixa, aí fica até exposto, porque são os baba-ovo que ficam ali o tempo todo, que todo clube tem. Influenciador, sei lá, que porcaria é, que porra é essa gente que vai pra lá. Entendeu? É isso mesmo. Eu achei muito nojento isso ontem. Muito, muito triste, assim. Pô, foi mal demais. Agora, então, não entrando... E acho que a presidente do Palmeiras deveria se posicionar. Ela vai se posicionar. Ela já demorando, já deveria ter se posicionado. Ela não vai nas coletivas lá e fala pra caramba? Ela tem autoridade. Senado, Se ela concorda com isso, se ela discorda. Se ela discorda, cabe a ela chamar a atenção do seu funcionário. Ali a questão não é dar satisfação. Dar satisfação poderia ser se a Aline perguntasse, por exemplo, ao técnico do Palmeiras, por exemplo, o que você faz em casa quando você sai aqui de um jogo como esse, né? Você gosta de comer bacalhau, churrasco? Não tem que te dar satisfação sobre as minhas preferências pessoais. Ok, não tem mesmo. Uma pergunta tacanha como essa, talvez até merecesse uma resposta grosseira. Homem, mulher, transexual, o diabo que fosse. Não importa. Agora, ela não pediu a ele uma satisfação. Ela apenas perguntou sobre o... Aliás, era a única coisa negativa no jogo ontem. Um sábado ótimo pro palmeirense. Nem era negativa, né? Pra ele. A única coisa negativa ontem foi o Mike, que saiu machucado e muito incomodado, chorando, parecia até no banco ali. O rapaz ficou muito mal. Ele tem se contundido muito, ele ficou mal ali quando se machucou. E, evidentemente, imagino que o torcedor do Palmeiras queria saber como é que tá o Mike. O jogo foi uma beleza, 5-0, show do Estevão, tá todo mundo feliz. Um ótimo remedinho para curar a ressaca da eliminação da Libertadores, né? Um 5-0 cai bem, né? Não importa o nível do adversário. 5-0 é 5-0, né? É uma delícia ganhar 5-0, né? Garoto jogando bem, que bacana. Então a preocupação seria o Mike. Então a pergunta feita pela Aline Fanelli, ela foi uma pergunta absolutamente pertinente e não invade a privacidade do entrevistado, não é um pedido de explicações, não. Só pediu... Se tivesse ali, também, né, Mauro? se tivesse ali um médico... Você escalou o Mike. Ele podia falar, eu não devo satisfação a ninguém do porquê que eu escalei. Se tivesse ali o médico, a pergunta seria a mesma, o preparador físico, até um outro jogador, pô, você que estava lá no vestiário, como é que tá o Mike? Né? Normal, gente, normal. Na zona mista ali, talvez alguém tenha perguntado aos jogadores. Maldo, não vamos tá? tão longe. Na sexta-feira, quando o Dorival convoca a seleção, alguém pergunta pro Dorival, você sabe que o Pedro tá machucado, o Luiz Henrique, aí ele passa pro Rodrigo Caetano, né? Não, a gente já está em contato com o departamento médico. Sexta-feira os caras perguntou também, o Pedro tá machucado. Você tá convocando o jogador machucado do quê? Porque aí ele falou, não, Rodrigo Caetano, estamos mantendo contato com Rodrigo Lasmar, né? Ele tá mantendo, o médico tá tendo contato com tudo, porque caso os atletas não tenham condições, a gente vai convocar outro. Agora, vamos ver essa outra resposta do Abel, que passou despercebida aí de acordo com a nossa produção, para ver se realmente ele foi grosseiro de novo, e aí é o que o Mauro disse. Que aí, pelo jeito, a repórter não sentiu a pressão, não, Mauro. Porque parece que ela depois perguntou de novo, e aí o Abel teria sido grosseiro de novo. Vamos ouvir aí. Só se você pudesse falar também da convocação do Estevão, se você teve um papo com ele, por favor. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem pelo trabalho de um treinador. Gostava de saber o que é que vocês entendem, o que é um trabalho de um treinador. Se é títulos, se é vitórias, se é valorização de jogadores, se é venda de jogadores, se é potenciar jogadores para levar à seleção, como o Rios, ou o Luís Guilherme, ou o Estevão, ou o Hendrick, ou outros quaisquer. O que é que para vocês, o que é um trabalho de um treinador? O que é a valorização de um treinador? O que é o trabalho específico de um treinador? É chegar a um clube que tem uma dívida tremenda e nós, através do trabalho de todos, conseguimos reparar a dívida? Conseguimos renovar o elenco e ter jogadores de... Você vê alguém a falar que jogamos com jogadores de 17 e 18 anos contra o Flamengo e contra o Botafogo? Quantos jogadores tem o Flamengo e o Botafogo que estão à frente? Flamengo, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, a jogar, a meter jogadores jovens da base. Quantos tem? Quantos? Vocês veem alguém falar disso? E isso não é só para valorizar o Palmeiras. É para valorizar o futebol brasileiro e indiretamente a seleção brasileira. Você vê alguém a falar disso? Fiquem tranquilos, 2005 é já aí. Vocês querem valorizar o futebol brasileiro, se calhar, segundo eu ouvi por alguns de vocês, não tenho competência suficiente para estar no futebol brasileiro. Se calhar não tenho competência suficiente. Se calhar não sou bom o suficiente para continuar a valorizar o futebol brasileiro, a seleção brasileira e o Palmeiras. O que é para vocês um bom treinador? Eu gostava de saber o que é um bom treinador. O Bruno acabou de falar uma coisa aqui, né? Enquanto ele falava. Pode repetir, Bruno, porque é verdade. Eu acho que ele já estava aqui, né?
Tinha algumas coisas que ele queria falar que ele ia responder independente do que perguntassem, assim. Pergunta foi, ontem o Palmeiras jogou de dourado, por exemplo, né? Por que você gostou da camisa dourada do Palmeiras? Ele ia responder isso aí, que ele queria falar. Então, ele ficou irritado com críticas, pode ser de torcedor, de imprensa, não sei exatamente, mas ele estava irritado e ele queria... E nas duas perguntas que a gente viu, as duas da Aline, ele respondeu outras coisas. Assim, ele não respondeu nada a ver com a pergunta. Ela perguntou da convocação do Estevão. Ele falou de outras coisas, falou... 2025. Ele nem quer falou valorizar do Estevão, nada. nem citou o Estevão. Não, ele falou... O que é um trabalho de valorizar o jogador e ir pra seleção? Só aí que ele usou um gancho e depois já começou a falar aqui que é ganhar título. Nós jogamos com os garotos contra o Flamengo, contra o Botafogo. Então, assim, ele já tinha algumas coisas que ele queria falar e ele respondeu a mesma coisa em qualquer pergunta. Por isso que eu até falei, acho que se ele quer falar algumas coisas, ele pode falar, ele podia falar antes, antes de começar a coletiva eu quero falar algumas coisas aqui. Beleza. Aí depois responde as perguntas, né? Mas ele ia falar isso aí independente da pergunta que viesse. Deixe nos comentários sua opinião e se chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, filho.